Capítulo 11. Luísa, 24 anos, 1978. Achou que seria fácil bancar a detetive, uma tarefa complexa, mas não tinha muitas alternativas. Seu pai seria sua salvação. Única apreensão era como estava sua situação financeira, pois se estivesse pior que ela e sua mãe, seriam dor de cabeça na certa. Carlos possuía lista telefônica, mesmo não tendo aparelho, e localizou todas as pessoas com sobrenome Sanches e Silvério. O próximo passo era ligar e tentar achar alguém que conhecesse Haroldo. Esse era o nome do seu pai. Mas para isso precisava comprar fichas telefônicas para começar seu papel de detetive. E não tinha dinheiro. Porém, recebeu uma notícia pela vizinha que a empresa a qual tinha feito entrevista selecionara para trabalhar como assistente financeira. Melhor notícia depois do nascimento da sua filha, Luísa pensou. Poderia pelo menos ajudar na despesa da casa e acalmando Carlos temporariamente, até ter uma renda suficiente para alugar um imóvel. Combinou com a mãe para cuidar da Ângela até a creche disponibilizar vaga, já que fazia faxina esporadicamente. Deixou de lado a busca ao pai para se dedicar ao trabalho. O ambiente era agradável e o chefe paciente. Tudo era novidade e prestava atenção para que seu colega não precisasse repetir. A adaptação foi rápida, como também a creche para colocar Ângela. As coisas estavam dando certo e seria questão de tempo ter condições para sair daquela casa e poder oferecer à mãe um lugar decente e de tranquilidade que tanto almejava ter. Não conseguia esquecer a história do seu pai, pois gostaria de conhecê-lo, saber como vivia e também saber da importância dela na sua vida. Quando recebeu o primeiro pagamento, comprou as fichas telefônicas e, na primeira oportunidade, começaria a fazer os contatos. Quem sabe teria sorte de conseguir alguém que conhecia seu pai ou próprio atendesse. Seria o dia mais feliz da sua vida. Carlos permaneceu mesmo, insultando-as, batendo na sua mãe e já ia dar um basta naquela situação. Tinha comprado o jornal e viu um casebre para alugar, e esse seria seu porto seguro. Mas sua mãe estava apreensiva com essa mudança. Caso não desse certo, como ficariam? Sendo que ali mesmo, com as brigas, estavam asseguradas por algum tempo. Luísa não queria acreditar no que a mãe dissera, mas depois de muita conversa, conseguiu convencê-la. Foram ver o lugar antes de concretizar o contrato de aluguel por 1 ano. Estava exultante de alegria que poderia sair cantando na rua, mas seria pagar muito mico, pensou. Esperou Carlos sair para beber no fim de semana, como fazia religiosamente, e começou a juntar todos os seus pertences e a sua mãe os dela. Seria uma fuga, assim seria mais fácil para ele não procurá-las. Foi triste constatar que possuía apenas algumas peças de roupas, berço e cômodo do bebê, que havia ganhado dos vizinhos, e uma TV pequena, um fogão de 2 bocas e um colchão velho. Chegar com 24 anos, sem nada de valor, era muito humilhante, mas sabia que a vida daria uma guinada e só celebraria acontecimentos maravilhosos, tinha fé nisso. Alugou o carreto pequeno para levar as coisas ao casebre. Sua mãe ainda tinha lágrimas no rosto quando foi se afastando daquele lugar. Já fazia 2 anos que tudo isso tinha acontecido e foi a melhor coisa da sua vida e com certeza da mãe e Ângela. Estavam com a fisionomia serena. Ângela já andava para todo lado,
O seu trabalho havia promovido como coordenadora do financeiro e, consequentemente, o salário aumentou. Sua casa já possuía toda a mobília necessária e a mãe já não precisava fazer faxina para complementar a renda, podendo ficar com a Ângela. Assim, Luísa trabalhava tranquilamente. Não havia desistido de procurar pelo pai, mas seria árdua a tarefa, pois os Chances e Silvério estavam acabando na lista telefônica e não tinha conseguido indício do Haroldo. Será que era real essa pessoa? Sorri agora, quando do primeiro contato que teve com uma tal de Neuza Silvério. Era uma senhora muito simpática, mas surda, tendo que repetir a história várias vezes, até ela informar que não conhecia. E assim, com cada pessoa que ia relatando sua história, foi tendo resposta negativa. A mãe insistira para desistir, pois agora não precisava da ajuda dele e talvez pudesse se decepcionar ao conhecê-lo. Luísa se mantinha firme. Um dia iria ficar frente a frente com ele e cobraria os carinhos que não teve, a moradia, os momentos que poderiam ter passado juntos e, quem sabe, construir laços afetivos depois de tanto tempo. Estava disposta a recebê-lo de braços abertos, pois tinha direito a uma segunda chance, se assim quisesse. Talvez a forma como estivesse procedendo para localizá-lo não era a ideal. O que a mãe dissera anos antes tinha coerência: contratar um detetive particular. Mas teria que economizar alguns trocados por mês até conseguir a quantia necessária para requerer os serviços. Tirou a ideia da cabeça, pois era fora de propósito, e talvez nas últimas ligações que tinha a fazer tivesse notícias mais consistentes. Sempre as fazia no fim de semana, quando não estava trabalhando, e assim a probabilidade de localizar alguém na casa era mais eficaz. Gastou muito em fichas telefônicas, mas ali depositou toda a sua esperança de obter alguma informação. Depois de quase 2 anos, a frustração foi grande quando fez o último contato que tinha na lista e a pessoa não conhecia nenhum Haroldo Chances Silvério. Permitiu-se chorar, segurando o fone do orelhão, e se sentiu impotente por não ter condições de contratar alguém para localizar seu pai. Não chore, filha. Eu disse que seria praticamente impossível localizá-lo. Como sabe que estava aqui, mãe? Fitou-a assustada. Luísa, faz 2 anos que seu único passatempo de final de semana é ficar nesse orelhão. Abraçou-a e limpou seu rosto. Achei, mãe, que pudesse encontrá-lo, mas a possibilidade dele continuar morando aqui seria muito remota. Tentei o quanto pude. Sou testemunha disso, Luísa. A culpada sou eu. Pedi para se afastar de nós por causa do meu sentimento. Não se culpe. Cadê a Ângela? Está em casa. Vamos voltar, pois estava dormindo quando resolvi vir aqui. Tudo bem, mãe. Só quero que saiba, não vou desistir de encontrá-lo. Será minha razão de viver. Havia uma segurança em cada palavra. Tudo bem, Luísa. Só não quero te ver sofrendo. Chegando a casa, Luísa teve um estalo, como se uma informação acabasse de surgir. Mãe, tinha dito que o conheceu em um barzinho, certo? Sim, na área nobre da cidade. Acho que estava louca quando fui lá. Lugar caro, mas o pessoal da empresa queria se confraternizar. Deu um sorriso quando se lembrou dessa época. Mãe, será que ainda existe um lugar? Creio que sim, filha. Por quê? Irei lá. Alguém pode ter alguma informação dele.
Pirou, menina? Quantas pessoas não iam àquele bar? Por que iriam lembrar justamente do seu pai? Como disse, mãe, não vou desistir de conseguir localizá-lo. A mãe teve compaixão da filha nessa procura insana. Ok, Luísa, não adianta falar nada, pois não vai me escutar. Então vou te dar uma coisa que poderá te auxiliar. Foi ao seu quarto e demorou 5 minutos com uma foto na mão. Quem sabe isso possa te ajudar. A foto dele, mãe? Por que nunca me mostrou? Sabia que era branco, cabelo preto, magro e com bigode. Era bonito. Para não te dar falsas esperanças, Luísa, mas agora que colocou na cabeça que quer localizá-lo, talvez possa auxiliar. Única lembrança dele. Ele existe, tá, mocinha? Permitiu-se sorrir. Nunca duvidei disso, mãe. Isso facilita muitas coisas. No próximo final de semana, vou até esse barzinho. Estou com uma sensação boa. Não vou dizer mais nada, Luísa. E foi à cozinha para tomar água. Capítulo 12. Roberto, 11 anos, 1978. 2 anos se passaram e o amadurecimento ocorrido como consequência. Teve que lidar com situações para acelerar esse processo e, de alguma forma, sabia que agiria assim na sua vida profissional e no seu dia a dia. Vitor continuava no quarto com a fisionomia sisuda. Sempre que tinha oportunidade, alfinetava Afonso. Sabia que seria questão de tempo para Afonso estourar e cometer alguma atitude que com certeza prejudicaria seus estudos. Já Fábio ambientara e procurava ter amizade com a molecada do colégio e quase não ficava no quarto. Os pais de Roberto costumavam visitá-lo trimestralmente e passaram energia para continuar naquele ambiente tão diferente do seu cotidiano. Percebia que a mãe envelhecia e não conversava muito, apenas ficava segurando-lhe a mão e acariciando seu rosto, demonstrando todo o carinho que tanto fazia falta. Costumava ver João Henrique, dono do colégio, que aparecia no quarto para avaliar os meninos, como estava sendo o aprendizado e a convivência entre eles. Era um homem estranho, de poucas palavras, mas possuía passos firmes e um olhar intrigante. As aulas eram sempre puxadas, mas gostava de estudar e estava se saindo bem depois deste período. A volta das férias, no final do ano, era o período mais complicado, pois ficava 2 meses com o pai e toda a lembrança agradável que desfrutava com os seus amigos, e quando retornava se permitia chorar por dias até voltar a se adaptar à estrutura que o colégio impunha. Se pudesse, fugiria daquele lugar para ficar com a mãe. Sabia que precisava dos carinhos dela, assim como ela da sua atenção e presença. Mas seria pior. O pai era um homem enérgico e acostumado a mandar. Vitor, naquela manhã, estava nervoso e Afonso na sua cama procurando fazer a lição de matemática, enquanto Roberto lia literatura portuguesa para assimilar a matéria dada no período diurno. Não estou conseguindo achar meu relógio. Andava de um lado para o outro. Se não aparecer, à noite vou ser obrigado a ir à direção, disse Vitor. Os outros 2 garotos procuravam não dar ouvidos, pois todo dia sumia algo do Vitor. A intenção era tumultuar o ambiente. Não falta mais nada, as minhas coisas começarem a sumir. Ia olhando debaixo do colchão, nas gavetas ao lado. Vou ter que olhar nas coisas de vocês. De novo, Vitor? Roberto já estava farto daquela situação. Que posso fazer se minhas coisas sempre somem? Preciso prestar atenção e saber
onde as guarda. Guardei na gaveta, Roberto. Agora não está mais. Pode olhar nas minhas coisas. E abriu as gavetas para facilitar a inspeção. Olhou e não conseguiu encontrar. Fixou sua atenção no Afonso, que permanecia fazendo a lição. Há muito tempo que os dois não trocavam nenhuma palavra. Aproximou-se da gaveta dele e se preparava para abrir quando Afonso disse calmamente: Não te dei autorização para mexer nas minhas coisas. Se o fizer, vou à direção. Entrou na frente da sua cômoda. Quem você pensa que é, negro imundo? Descontrolara-se. Aluno igual a você, Vitor, com os mesmos direitos e deveres. Cansei de ouvir suas merdas. Invasão de privacidade é crime, saiba disso. Encarou-o. Se está nervosinho é porque deve. Vou à direção agora. Faça o que bem entender. Está no seu direito, Vitor. Farei isso agora. E saiu esbravejando. Demorou 10 minutos quando retornou com o coordenador do colégio. Esses meninos só causavam transtorno por pouca coisa, mas era seu papel manter a ordem e disciplina, pensou Francisco. Afonso, vou precisar verificar nas suas gavetas se não existe nenhum objeto pertencente ao Vitor. Tudo bem, Francisco. Sei que tem suas obrigações. Fique à vontade. Então, o coordenador abriu as 4 gavetas, olhando superficialmente, e ficou surpreso ao localizar um relógio com as características descritas pelo Vitor. De quem é esse relógio? Francisco levantou o objeto para que os 3 meninos pudessem visualizá-lo. Esse relógio é meu, disse Vitor. Não é possível, Afonso disse baixinho. Alguém deve ter colocado lá. Sabia que estava com ele. Não sei como o colégio pode aceitar uma pessoa como você. Só porque seu pai tem dinheiro não quer dizer que é melhor ou pior que qualquer outra pessoa. Afonso disse e já estava com os lábios secos e as lágrimas brotando. Acho que não é essa questão a ser discutida, Afonso. Vai precisar ir à diretoria conversar com o senhor João Henrique. Aqui temos regras enérgicas de conduta e você as infringiu. Então, estou sendo condenado? Não tinha forças para falar. Ainda não estou condenando, mas vai precisar ir agora comigo. Roberto viu quando o amigo saiu cabisbaixo, o livro de matemática aberto e as anotações no caderno ao lado, enquanto Vitor pegou o relógio e o guardou. Vitor, achei que iria usá-lo. Mudei de ideia. E foi à sua cama com um sorriso no canto da boca. Aquilo intrigou Roberto, mas não tiraria nenhuma conclusão precipitada. Logo em seguida, Vitor saiu. Demorou uma eternidade o retorno de Afonso, mas quando o avistou, viu muita tristeza no seu semblante. Viu que começou a arrumar todo o seu material, abriu uma mala e começou a colocar suas roupas nela. O que houve, Afonso? Se aproximou Roberto. Fui expulso, Roberto, e abracou seu amigo que estava próximo. Expulso por causa do relógio? Sim, o senhor João informou que me havia pego em flagrante. Não fiz nada, Roberto. Jamais pegaria algo que não fosse meu. O que me deixa triste é que eu não pude me defender. Afastou-se dele. Já estou vendo minha família decepcionada comigo. Não imagino o esforço que fizeram para conseguir essa bolsa de estudo. Queria poder dar uma condição de vida melhor a eles. Você costuma deixar seu gaveteiro trancado? Geralmente não, Roberto. Então, Afonso, será que não fizeram uma armação? Disso não tenho dúvida, Roberto. Começou a colocar as calças na mala. Como disse, não quiseram me escutar.
Talvez se fosse de família rica, seria outra conversa. Você tem razão. Vou à quadra esportiva. Roberto saiu do quarto, estava muito melancólico. Gostava do Afonso, pois era um garoto esforçado e divertido, apesar da adversidade, e vê-lo nessa situação era deprimente. Avistou Vitor todo feliz com mais dois amigos. Era da mesma sala de estudo e provavelmente da mesma convivência social, pois sempre os viam juntos. Era estranho, pois Vitor sempre estava carrancudo e naquele instante demonstrava estar muito contente. Ou teria algum motivo para toda aquela felicidade repentina? Aproximou-se deles e percebeu Vitor falando. Agora vou preparar-me para os exames desse bimestre. Acho que estou começando a gostar deste colégio. O ar vai ficar respirável. Quanta alegria, Vitor! Roberto se aproximou. Não consigo ficar contente por prejudicar alguém. O que está dizendo, Roberto? Estou conversando com meus amigos e você chega à espreita. Até parece que queria escutar minha conversa. Nem precisei, Vitor, escutar, para constatar que armou para cima do Afonso. O garoto não fez nada, uma implicância gratuita, fora o preconceito pela sua raça e condição financeira. Os fatos estão aí, Roberto. Foi pego no flagra, com o meu relógio. Qualquer pessoa poderia tê-lo colocado na gaveta do Afonso, inclusive você, Vitor. Os outros dois amigos de Vitor se afastaram deles. Não diga besteira, Roberto. Por que faria isso? Para que saísse do seu caminho. Deve estar acostumado a ter tudo que almeja. E como Afonso nunca abaixou a cabeça para suas asneiras, tratou de fazer um jeito de afastá-lo. Pegou no seu braço. Me solta, Roberto. Não solto. E os dois começaram uma luta corporal, só parando quando os outros garotos os apartaram e também com a chegada do coordenador todo ofegante. Os dois imediatamente foram à direção. O que houve, meninos? O colégio não admite esse tipo de comportamento. Então seremos expulsos? Roberto falou calmamente. Claro que não. Primeiro receberão uma advertência. Voltando a ter a mesma atitude, chamaremos os pais de vocês para uma conversa. Caso persista, serão expulsos. Não sabia que tinha todo esse procedimento, Francisco. Normas, para ser mais exato. Quero que saiba, não fiz nada. Esse doido começou a agarrar meu braço, apenas me defendi. Vitor estava com o cabelo todo desarrumado. Senhor Francisco, iniciei a confusão, admito. Mas se existe toda essa norma, por que o Afonso foi expulso sumariamente? O coordenador olhou para aquele menino intrigado. Quem o expulsou foi o dono do colégio. Apenas cumpri ordens. Então terá que expulsar a mim e o Vitor. O que vale para um, vale para todos. Roberto estava firme nas suas palavras. Roberto, para de falar asneiras. O coordenador já nos informou como que funcionam as regras no colégio. Então, quero falar com o dono desse colégio. Senão, pedirei para meu pai ir à imprensa falar que aqui tem preconceito. Que garoto mais astuto, pensou Francisco. O dono não iria gostar dessa exposição na mídia de forma negativa. Calma, Roberto. Vou falar com o senhor João Henrique. Depois te chamo. Espero que antes que meu amigo vá embora, Francisco. Estava acabando de arrumar suas coisas. Vocês não deram nem a chance de defesa e o condenou. Mas foi pego no flagra. Você estava presente quando encontrei o relógio dele, do Vitor. Para mim, flagrante é quando pega a pessoa mexendo nas minhas coisas ou colocando algo em algum lugar que somente eu tenho acesso. Nesse caso, sua gaveta muitas vezes permanecia destrancada